Olá, seres maravilhosos. No vídeo de hoje, eu vou deixar como mantra um processo do Access Consciousness, que é interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista que vocês poderão usar para todo pensamento, sentimento e emoção. Vocês vão falar interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista.
interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto
ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista
interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu
eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho